gente aqui na Comilança. Vamos ver aqui. É por isso que as pessoas vêm aqui na terça-feira, pela Comilança, olha só. Tá filmando aqui o grupo. Semana passada a gente começou a estudar a questão da tipologia das funções da consciência. Então, a gente viu que existe dois grandes movimentos da libido, né? Um que é introversão e extroversão, e progressão e regressão da libido. E quatro funções da consciência, que são formas de aprender a realidade. A consciência, enquanto um complexo, organizado, para cumprir sua função, que é poder discriminar, que é poder articular os conteúdos de dentro e de fora, poder estabelecer uma relação com a realidade, ela se instrumentaliza nessas funções. Duas funções são racionais, que é o pensamento e o sentimento, e duas funções irracionais, que é a sensação e a intuição. Então, todos nós, a priori, temos essas quatro funções dentro da gente. Mas, por isso eu estou falando na síntese para aquecer, para te entrar. Mas, geralmente, a gente, por uma questão de predisposição, por uma questão de educação, a gente vai desenvolver mais uma função, que vai ser a função principal, e uma das funções vai ficar mais obscurecida, negligenciada, que nem é uma coisa do nosso corpo. Tem uma mão que eu consigo, a mão direita, por exemplo, eu consigo articular melhor, a mão esquerda não consigo escrever direito. Tem uma mão mais desenvolvida do que outra, tem de habilidade. Os pés também. Eu chuto mais para a canhota, tem mais força e mais habilidade de colocar o pé na canhota do que com a direita. Então, assim como a gente tem também no nosso corpo essas funções que umas são mais habilitadas, mais desenvolvidas, e outras partes menos habilitadas, também no ego vai ter uma função que vai ser melhor desenvolvida, que tem mais habilidade, e outra função que vai ser a função inferior. Então, a gente... Isso não pode chegar com o ser mais desenvolvido a um ponto de... A Joana de Ângeles propõe que a gente possa, em tese, né, conforme todas as funções fazem parte da gente, em algum momento a gente vai desenvolver todas as funções, mas mesmo os espíritos de luz, né, quando eles reencarnam, eles não desenvolvem todos os recursos, né? Quer dizer, tem uns que vêm na área da arte, né, tem uma sensibilidade extrema da arte e não são cientistas, né? Outros são cientistas com a vocação toda voltada para a pesquisa e a parte religiosa, que são grandes espíritos, né? Então, porque quando a gente reencarna, a gente nem sempre a gente vai poder expressar todos os recursos do nosso espírito em função até dos compromissos de um arranjo necessário para que haja um movimento dentro daquela vocação, daquele compromisso que nós assumimos de reencarnar. Não expressar, talvez. Não expressa, não quer dizer que essa habilidade não possa existir, mas a gente não está se ocupando tanto dela. Então, há uma tendência, né, gente, na crise da meia-idade, a partir dos 40 anos, 42 anos de idade, haver uma antinomia, né, para gerar uma metanoia, ou seja, há uma tendência da função superior a ter colapso, tipo, você fica gasta, né, vai desgastando, e aí a função inferior tem chance de emergir. Tá?
funções auxiliares, né? E uma função inferior. A gente viu assim que se a função superior for racional, a racional complementar oposta vai ser inferior. Se a função superior for irracional, a inferior também vai ser irracional, uma oposição e complementação. Tá? Então, sempre vai ter mais ou menos essa dinâmica no processo de desenvolvimento e organização das funções dentro da consciência. Claro, digamos assim, eu posso até desenvolver uma função da qual eu não tinha tanta predisposição. Isso ajuda depois, na vida adulta, a equilibrar e trazer aquela função que eu tinha como moralidade a ser desenvolvida com o tempo. Porque muitas vezes, mesmo eu tenho uma predisposição mais para a intuição, por exemplo, né? Mas se no meu meio isso não é estimulado de nenhuma maneira, pelo contrário, até desestimulado, e estimulado uma outra função, talvez eu acabe desenvolvendo a função que não seria a principal, em termos de facilidade, mas como eu tenho aquele potencial, talvez depois, mais tarde, aquela função venha venha como uma necessidade interna e possa se desenvolver e dar uma virada. Então isso pode acontecer na vida da gente. Está trazendo mais uma vez, reforçando a importância do meio. Sim. Nas nossas vidas, né? Com certeza. A gente já viu isso nas nossas obras, que a intuição ela está muito ligada ao amor, à bondade. Pessoas que são bondosas, que são amorosas, elas têm mais facilidade de intuir as coisas do que outras. E o Baldo fala muito da Não, intuição. mas daí assim, não é a intuição. Tá? Quando a gente fala em intuição, não é como inteligência. Tá? Porque no processo evolutivo, né, por exemplo, o espírito, ele está num determinismo no primeiro momento. Ele não é espírito ainda, é digamos assim, um potencial amigo, né? Ele está ainda no processo de vir a ser. Então, à medida que ele vai sendo estimulado e sofrendo, né, as forças da vida, esse determinismo vai diminuindo. Tá? Até que ele atinge o ponto zero e ele ganha livre-arbítrio. Ele se torna um espírito. Ele era um princípio espiritual. Aqui ele começa a ter livre-arbítrio. Só que a faixa do livre-arbítrio dele ainda é muito escassa, porque ele está recebendo. À medida que ele vai evoluindo, ele vai conquistando mais amplitude de recursos, de razão, daí ele atingindo a razão, e num nível extremo, ele chama de intuição, que é uma capacidade de uma inteligência mais elaborada, de uma capacidade de sintetizar, de compreender a realidade de maneira muito direta, inteira, mas isso é outra coisa. Tá, né? É claro que as funções vão também determinar certas características mediúnicas minhas, que não necessariamente ela tem uma relação plena, mas, por exemplo, tem médicos que são sensitivos. Tá? O espírito encostou, ele já sentiu só. Eu não sou médico sensitivo. Eu, por ser intuitivo, eu tive muita dificuldade de distinguir os fluidos dos mensageiros, por exemplo. Né? Às vezes, quando eu comecei a dar passagem para os mensageiros, eu tinha assim, que prestar muita atenção no fluido do mensageiro, porque eu não sei distinguir. Para mim, se era o Napoleão, o Ernesto Miller, não sei, né? Porque parece igual, mas tem um outro amigo meu de mediúnico que é extremamente sensitivo. Se tem um fluido
bichinho muito dele é o padre Cacique de Paz. Esse bichinho, quando ele encosta em mim, me dá uma alegria tão grande. É uma alegria muito singular dele, que eu sei que é ele. Mas é o único, né? Napoleão, depois de muito tempo, eu comecei a distinguir o filho dele, ele pega pelo coração, dá uma leveza, um amor muito grande, mas como todas vocês já são amorosos, Mas ele vezes que é tão bondoso assim. pois é, mas tem gente que distingue o filho, né? De um espírito sofredor, suicida, um espírito que está triste, né? Isso tudo é um médico sensitivo, né? Então, a gente pode fazer uma relação com isso, mas a intuição, enquanto uma capacidade mental, de uma inteligência, né, hiperdesenvolvida, né? E aí é uma outra coisa. O interessante é que nesse conceito de intuição, ela não depende do grau de inteligência racional. Por exemplo, se tu tem um pajé lá na floresta, ele também, quando ele esgotar a capacidade racional dele, ele pode entrar nessa área intuitiva. Então, qualquer pessoa no estágio que se encontra, se ela esgotou todos os recursos que ela tem de reflexão, de raciocínio, de tentar compreender via racional alguma realidade, ela pode entrar nesse outro terreno da intuição, né? Então, daí se explica por que os pajés, né, conseguem acessar a mesma intuição que uma outra pessoa. Então a intuição aí é uma função, né? É assim como o sentimento. É que nem sentimento. Olha, É que nem sentimento. é que nem sentimento. Então, quando eu falo de sentimento, eu estou também de uma pessoa amorosíssima. Não, mas é isso. Tá? Estou falando de uma pessoa que percebe as coisas mais pelo sentimento. Mas não quer dizer que esse sentimento corresponde a um grau de elevação espiritual grande. É claro que o sentimento vai ser mais refinado, mais elaborado, mas não quer dizer que essa pessoa seja boa. Exatamente. Tá? Nesse caso, Porque aí quando a gente começa no bom modo, já está no juízo de valor. daí. E aí já está no. Não depende da maldade. Aí já está no racional. Mas daí não estou como função, eu estou como vendo a questão de evolução realmente espiritual. Daí não fica sinal de emoção, esse sentimento que tu faz. Não, é sentimento mesmo, é avaliação. É de avaliar a realidade pelo sentimento. então uma pessoa do mal pode também ter um lampejo intuitivo. Eu estou engendrando um crime, eu quero fazer alguma coisa nova. Ela vai esgotar a capacidade de raciocínio dela e vai entrar numa área E muito. Aliás, né? E às vezes é mais fácil. Porque é fácil agora. Mas tem Inteligentes, os grandes bandidos, grandes golpes, são pessoas extremamente inteligentes. Não é um burrinho. Mas até aí ele é inteligente racional, né? Agora a gente admitindo que esgotando essa razão do bandidão, ele vai entrar numa área que é a mesma que o evoluído entra, é uma novidade. Mas ele capta os estão aqui dizendo para ele. Não, mas não, são duas coisas diferentes. Eu achei que. Essa intuição como inteligência é fruto de desenvolvimento evolutivo. Essa intuição consciente, né? da função, sim, todo mundo pode ter. Então, se tu entender a intuição como inteligência, num grau mais apurado, ela está numa escala realmente um grande desenvolvimento espiritual. Agora, se tu entender a intuição como função, como esse canal, daí não tem a ver com a moral, com a evolução. Diz canal mediúnico? É o canal intuitivo, o canal de percepção. De percepção. Como a sentimento. A intuição que a gente costuma ouvir das mães, porque as mães são muito intuitivas. Está aqui nesse do amor, não está lá no outro. Exatamente. Está no outro. Gelson, tu dividisse o quadro ali, na verdade, em 6, né? Então, tu tem uma função superior, que é a predominante. Isso aqui é uma só, tá? Essa intuição. São várias funções. Eu dividi aqui, ó. Aqui é a parte consciente, aqui é a parte inconsciente. Tá? Então, aqui é
Então, assim, ó, vamos dar alguma dúvida mais nisso. Então, claro, como a função inferior ela não pode ser desenvolvida pela consciência, ela tem uma relação mais próxima com os conteúdos inconscientes. Tá? Então, a nossa função inferior que vai mais em contato com nossos complexos. Então, uma pessoa neurótica, complexada, mobilizada emocionalmente, pode estar funcionando na função inferior. E pensar que a função inferior é a superior. Pensar que está tudo bem. É, Inverte? Oi? Inverte? Não é que ela inverte, é que ela está constelada com conteúdos mais neuróticos, mais agressivos, porque toda a nossa função inferior, tudo que não é bem trabalhado, né, se eu vou escrever com a mão esquerda, vai sair meio torto, meio grosseira, meio infantilizada. Né? Então, a nossa função inferior, quando ela vem à tona, por não ter tido a oportunidade de ser elaborada, praticada, exercitada, ela vem de maneira muito regressiva, muito primitiva, infantil, instintiva. E, como ela traz conteúdos do inconsciente ligados ao complexo, de uma carga emocional também mais intensa. Então, muitas vezes, a função inferior, ou ela ou tu consegue atirar no alvo, só, ou ela está totalmente errada. Ela deve sempre funcionar de maneira menos, ela discrimina menos, ela avalia menos, ela percebe menos, ela opera de maneira menos eficiente. Isso é inferior. Então, quando ela está ativada, geralmente ali a gente está com algum elemento mais também como conflitivo, menos elaborado, emocionalmente mais, digamos assim, desse universo mais interno, que não tem muito acesso pela consciência. Então, mais infantil, ou menos trabalhado, assim por diante. Quando diz que ela opera menos eficientemente, eu posso aplicar isso aí até na minha vida profissional, no meu lado voluntarioso, né? Eu posso estar pensando que estou fazendo uma grande coisa. Exato. E mergulhado nessas funções inferiores, eu acho que isso é um espetáculo. Eu sou a última morango na torta aqui no Brasil. E não, o que me move são funções inferiores, Sim, que eu não percebo. Porque como a gente falava, não é nós que temos um complexo, é o complexo que nos tem, né? Ser possuído pelo complexo. Né? E agora, a função inferior, por estar muito perto do inconsciente, também é muitas vezes a forma como o self tem para se manifestar. Então, é o nosso lado mais frágil, mais sensível, que aparece as coisas mais horripilantes, mas também as coisas mais verdadeiras e essenciais. Então, tem esse detalhe. O céu fica, digamos assim, você atento para. Como se o céu pegasse essa vida para processar a consciência. Né? Então, a função inferior, ela é regida mais pelos complexos, ela é mais infantil, ela é mais regressiva, mais primitiva,
cada função, depois a gente vai entender cada tipologia. Porque, né, daí vai ter uma função superior, extrovertida e introvertida. Então, se a função superior for extrovertida, a inferior vai ser introvertida. Se a função superior for introvertida, a inferior vai ser extrovertida. Vai ser sempre o oposto. Está retomando o primeiro diagrama que anterior a esse aí. Então, se eu tiver um sentimento extrovertido, o meu pensamento inferior vai ser introvertido. Se eu tiver uma intuição introvertida, a minha sensação é extrovertida. E assim, vice-versa. Sempre duas, né? Uma tem que ficar da outra. O teu jogo fica bem complexo aí. Se botasse mais 4 variáveis, né? Então, assim, gente, as funções racionais que a gente viu são as funções sentimento e pensamento. Eu falei que elas são racionais porque elas trabalham com juízo de valor, ou seja, são funções de julgamento, de avaliação, né, que partem então já dos pressupostos, de conceitos, de valores, de realidades que eu estou organizando a partir de certas referências que eu tenho. Por exemplo, a função pensamento pode trabalhar com a noção de certo e errado. Justo, injusto, né? A função sentimento, por exemplo, de agradável e desagradável, de feio e bonito. Então, mas as duas funções estão trabalhando em cima de juízos de valor. Então, eu falo um julgamento, que são racionais. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma amiga que gostava de mel com maionese? Mas eu nem entendo. Eu adorava aquilo. Festa, fazer um salgadinho. Então, é uma questão de gosto, né? Quer dizer, a questão estética, por exemplo, não é uma questão que é uma variável comum a todo mundo, né? A estética muda conforme o gosto da pessoa, né? Eu gosto de coisas floreadas, eu gosto de coisas lindas, eu gosto de coisas bem coloridas, não, eu gosto de coisas neutras, né? Eu gosto de figuras magras, eu gosto de coisas gordinhas, eu gosto de alto, eu gosto de baixo. Ou seja, a tua estética, né, ela é a partir de certas referências que eu tenho e que para mim pode ser agradável, bom, interessante, e para outra não. Mas aí é moda, né? Aí não é, a estética como filosofia, eu acho que isso aí mais é moda, né? Que é uma aplicação da estética no nossa civilização, nossa cultura, né? Moda em sentido. Moda. A moda é mulheres magérrimas, a moda é vestir rosa. Sim, claro, a moda acaba influenciando, né, as tendências, mas o gosto existe, a pessoa fala do seu gosto, né, é outra coisa, né? O gosto dentro da moda. Né? Então, assim como, porque na verdade, quando a gente fala numa estética, a gente está falando de uma ética também, né? Porque ética vem de ethos, que é o jeito de ser. Então, o meu jeito de ser, como eu me expresso, é uma ética e que compõe também uma estética, né? Ou seja, o jeito de me expressar. Aparece esteticamente. Na verdade, alguns filósofos não fazem uma distinção entre ética e estética. Né? Agora, então isso varia. Agora, claro, existe digamos assim, terrorismo coletivo que determina padrões e as pessoas acabam acreditando, né, e aceitando e achando que gostam daquilo. Você pode não gostar, porque nunca foi dada a oportunidade, não se deu a oportunidade de avaliar melhor a realidade. Né? Mas se a gente perguntar para as pessoas, elas não têm gosto. Né? Se deixar livre, tu gosta mais, né? Tu prefere uma coisa mais assim, mais assada. Mas a pessoa não prefere assado. Então, E tem um conceito de estilo também, né? Tem pessoas que têm seu estilo próprio, né? E aí
estética ou a moda tanto faz. Eu me sinto bem assim. Mas é a Agora, Esse Hã? estilo No momento que a pessoa tem o seu estilo, reveste uma estética. está revestido de uma Porque estética. não é estética coletiva, né? mas não tem um conceito de estética universal? Não existe algumas pessoas que dizem que existe um padrão também para a estética que é arquetípico, que está ligado ao monólogo, né, de proporções altas. Por exemplo. Então isso é uma possibilidade. Então, na verdade, existe, digamos assim, uma tendência arquetípica da gente respeitar enquanto beleza certas harmonias de combinações. Mas como as combinações são as mais variadas, dentro dessas possíveis harmonias, isso também dá diferença de uma multiplicidade de expressões, todas elas bonitas, interessantes, mas elas mais assistidas do que dá isso. Né? Então, né? Até porque na questão do sentimento, está aí também referências que estão ligadas à minha experiência afetiva, né? em relação àquilo que eu avalio. Então, minha mãe sempre disse que meu narizinho era bonitinho, e eu acho que vai ficar lindo. As pessoas, né, o que eu mais gosto do corpo é o nariz. Mas foi porque foi toda uma energia que foi colocada ali, né, que eu fui aprender a olhar para ele, me relacionar com ele de maneira positiva, e agora eu gosto de nariz também. Eu sou tarado por nariz, é uma coisa assim, as pessoas podem então criar condicionamentos a partir de experiências de vida, né? E aí o nariz acaba sendo um elemento mais importante da pessoa enquanto referência estética, né? Então isso pode acontecer, né? Assim como a gente tem fetiche, né? A gente gosta de pé, gosta de cabelo, gosta de seis, tem os fetiches de cada pessoa. Mas eles devem ter uma base de explicação, tanto na história presente como na história remota, né? Esse fetiche deve ter uma explicação. Não é do nada. Não é do nada, né? Se vai furungar lá, tu vai ver que tem uma explicação nessa ou em outras vidas. Né? Então, de qualquer maneira, tanto pensamentos como sentimentos são forças racionais. Tá? Até aí tudo bem? Deu para entender? Sentimento e emoção. O sentimento pode pegar assim, raiva é uma emoção, por exemplo. Sim, Esse cada emoção. sentimento é gostei, não gostei, julgamento. É isso? Exatamente. Emoção é quando atinge níveis mais fisiológicos. Então, a emoção está ligada a processos mais arcaicos da nossa vida. É como se fosse os estados de natureza de nós, a natureza da gente. Isso é as emoções. Tá? E o sentimento é um processo de elaboração e de percepção que parte de um julgamento. Mas a emoção está vinculada ao sentimento? Ela não é um subgrupo do sentimento? Onde é que tu encaixaria nessas quatro aqui a emoção? É uma quinta? Não, a emoção não é a função, é conteúdo. Pois é, mas de quem? De qualquer um. Não é de uma das variáveis? Não? Não. A emoção ela não pode ser um atributo de uma função? Nós temos quatro funções, né? Sim. A emoção não pode ser um atributo de uma delas? Tá. Eu encosto a perna em alguém e isso dá uma sensação que me emociona. Sensação. Então, ela é um atributo da sensação. Não só. Daí eu digo pra ti, eu te amo, eu fico emocionado. Então, na verdade, Sensação é um toque. a sensação é o toque. É uma função. Assim, ó, a gente pode pensar o sentimento, o pensamento como conteúdo, a gente pode pensar o sentimento e o pensamento como função. Ele complicou tudo, né? Eu estava separando, não tão boa a separação. Não, assim, ó, quando eu falei que a gente está falando em funções agora da consciência, e não em conteúdos emocionais, não em conteúdos
Ou ao contrário, tem uma carga afetiva, mas eu não me relaciono com a carga afetiva pelo sentimento, pelo pensamento. Então, tu está tendo um pensamento para operacionalizar um conteúdo que é afetivo. Então, são coisas diferentes. Então, a gente manda em funções e não em conteúdo. Então, tu pode ter uma função que é conteúdo de uma outra função. É isso? Uma dessas 4 funções pode ser conteúdo de uma outra. Pode. Por exemplo, assim, alguém chega aqui, tá? E conta uma história triste. Eu posso, se me conduz, né, agora, me identifico, estou assimilando pelo Emocional. Pelo sentimento, né? Agora, eu posso olhar para o cara e dizer, será que está falando a verdade? Quem é esse? Não conheço. E não me tocar. Mesmo que ele esteja sofrendo, mesmo que ele esteja sendo extremamente emotivo no relato dele, porque a minha relação com ele não é pelo sentimento, é pelo pensamento. Aí é a função. É a função. Quando diz que o casal tem química, o que é? Elas. Eu É um mistério. Aí você quer enlouquecer todo mundo. A gente vai ter um ponto sobre sexualidade, relação, a gente vai tirar em cima. Mas isso aí tem que ver com outras coisas. já ouvi isso que fala de novo. Entenda esse casal. Eu posso estar Sendo conversando com hétero, alguém né? que se asma um assunto. Oi? Eu posso estar conversando com alguém que me traz assunto, poderia mexer com o meu sentimento, mas eu não vou raciocinar com ele. Eu estou achando que ele não está sendo verdadeiro, que aquilo ali é tudo um teatro, né? E não seria isso aí, empatia. Eu não me coloco no lugar dele, porque Sim, não seria empate. A empatia é uma função do sentimento. o sentimento. Função do sentimento. Do sentimento. A empatia faz parte da função do sentimento. Tá? O estilo, o tempo, a empatia, estilo, o tempo, a empatia e os modos têm a ver com a função do sentimento. E telepatia seria pensamento. Então volta para aquela pessoa que chegou aqui e contou uma história. Isso. Aí tu te comove com essa história. A função do sentimento, ou a função é essa emoção? Não, a emoção não é. Essa empatia ficou função do sentimento. A empatia é o seu sentimento funcionando. Ou então é o sentimento funcionando. É. É a empatia. É. Aí essa pessoa que veio aqui e contou essa história. Não, aí o que é? Isso pelo pensamento, a lógica. É lógica, mas isso não quer dizer que não se sensibiliza também. Não sensibilizou, né? Mas Sensibiliza ao contrário. pode ser ou não. Depende. Se eu achar que racionalmente o cara está se contando uma história realmente interessante, sincera, verdadeira, eu posso também me sensibilizar. Mas o canal é a razão. Né? Aí, pensamento. O pensamento. Então eu escrevi assim: o relato de um drama triste pode atingir um receptor que se emociona, ou seja, sentimento, ou que duvida. Pensamento. Mas eu vou tirar o duvidar e se emocionar. Porque daí, eu acho que assim, porque o cara que esteja racional, ele também pode se emocionar. Com a razão. Pelo pensamento. Tá? Vamos tirar porque daí. Filtros. Só que a forma dele perceber é uma avaliação pelo pensamento. Mas eu posso chegar também a me sensibilizar. Puxa, esse cara está dizendo é tão interessante, tão verdadeiro, que me tocou. Mas foi pelo pensamento. Eu até posso me sensibilizar. Mas começou pelo pensamento. O racional seria aquela maior clareza do que de fato estaria acontecendo. Racional do pensamento. Do pensamento, né? E o outro seria quando a gente não consegue
o sentimento, tu está analisando uma situação pelo sentimento, tu está analisando também, mas pelo sentimento, com o teu pensamento. Agora, toda essa análise que a gente está fazendo desses encontros aqui, elas poderiam não existir quando estiver vivendo. Claro. Mas ela nos ajuda a quê? Eu não posso trazer para a minha prática diária toda essa análise e reflexão a cada situação que eu me envolvo. Ou seja, vai ter que ter um momento que eu vou ter que injetar na veia a compreensão disso sem racionalizar mais o que eu estou compreendendo. Ou seja, eu devo... Isso é muito importante, Dalton, a compreensão da tipologia, para a gente poder estabelecer assim, o meu papel nas relações e nos campos de trabalho, por exemplo. Por exemplo, eu sou um cara intuitivo. Mas tem a sensação é péssima. Minha mesa é para espalhar, não sei onde botei tal coisa. Então, eu não sou muito confiável quando falo em percepção e organização sensorial, porque não é meu forte. Então, o Gelson não pode ficar nesse lugar porque a gente precisa de uma pessoa que tem uma mas ele é bom para ir para uma reunião para farejar se aquilo tem, né? Então, porque tem uma boa intuição. Quer dizer, na medida que eu posso saber, eu posso também fazer uma dinâmica mais favorável da minha função. Ou promover também a desenvolver a função inferior, um processo de educativo e de crescimento humano. Né? Então, isso também acontece muito, por exemplo, digamos assim, a mulher casou com um cara que é muito racional. Não quer dizer que o cara não tenha sentimento. Às vezes o cara não seja sensível, quer dizer que o cara não ame ela. Mas por ele não falar muito pelo sentimento, ela diz, mas ele é tão distante de mim, ele é um grosso, mas às vezes o cara não é isso. Porque a via dela é o sentimento, e a via dele é o pensamento. Não é? E não é que também que ela é boa, que ela não entende o que quer. Não, é que ela, porque a gente acaba, a gente vira preconceituosa, porque os canais de comunicação, de relação, se dão em funções diferentes. Ou seja, tudo isso aí são maneiras de aproximação da realidade, entre aspas, e também da minha realidade interior. Esse esforço todo que você está fazendo aqui vai ajudar de alguma forma ao autoconhecimento das pessoas, claro. Nosso autoconhecimento. Então, se a gente conseguir, ou pela via emocional, ou pelo pensamento, ou pela sensação, aumentar um pouco mais o grau de autoconhecimento, já é um ganho dessas terças-feiras que a gente tem vindo aqui. Por exemplo, como eu sou uma pessoa intuitivo, introvertido, intuição, pensamento introvertido, eu tenho a minha função inferior é a sensação de sentimento extrovertido. Tá? Então, o sentimento e o pensamento são funções auxiliares. Mas o pensamento está mais perto da intuição do que o sentimento. Então, a minha função principal é a intuição auxiliada mais pelo pensamento. Então, eu tenho muita dificuldade, quando eu comecei a estar em psicologia, de perceber o paciente em coisas assim. A gente cortou o cabelo, está ali, não viu nada, sabe? Problema conjugal, né? Claro. Então, a pessoa está percebendo uma cara triste, não é a cara dela que está triste. Então, eu comecei a ter a treinar isso. Então, eu tive um paciente para começar com o óleo para poder, porque eu tenho que ir até a função. Ela não vem fácil para mim. Né? Porque ela não é onde eu opero, não é onde eu me movimento, não é por essa função. Por que tu usa a expressão superior e inferior ao invés de usar a principal e secundária? Porque a secundária são essas duas aqui. Mas é que inferior não quer dizer inferior, né? Inferior Não quer dizer ruim, né? Inferior. Ele é oposição. Inferior. Pode ser, e por ser inferior, ela geralmente é mais ruim. Mas eu falei, isso pode ser uma coisa de self, né? Né? Então, claro, então assim, eu tinha muita habilidade para trabalhar questões internas do paciente, estabelecer relações muito profundas do ponto de vista interno, mas coisas práticas
essa dualidade toda a gente não vai se livre de ter sempre uma inferior e uma superior. O que deve acontecer, imagino eu, é que tu pode estar nessa posição aqui de superior e inferior, e aí eu vou lá no Teatro Chardin, né? Continua a dualidade aqui. Então não vamos ver livre nunca dessa dualidade, porque dá a impressão que inferior é ruim, né? Mas se tu passa de um patamar da espiral mais alto, não é tão ruim assim, né? E inferior em relação à consciência, porque como o self está aqui, ela pode ser a coisa, né, divina também. Que inconsciente não Ela pode ser tão diabólica como divina. Mas pode se tratar também de uma questão preponderante e a questão recessiva. Estou gostando disso agora. Não seria assim um inferior ou superior no sentido de valia. Tu tens uma função que suplanta, o pensamento suplanta o sentimento. Não é que o sentimento seja menor do que o pensamento, é que o pensamento se impõe ao sentimento, ou então quando é invertido, o sentimento se impõe ao pensamento. É isso, é superior porque é consciente e inferior porque não está inconsciente. Para perceber se. Claro, por estar inconsciente, os conteúdos do complexo acabam pegando mais a pessoa inferior. E por isso que às vezes ela acaba se tornando realmente menos funcional. E mais dos conteúdos que estão ligados a ela. Então ela acaba sendo regressiva por dois motivos. Porque não cria aquela habilidade, porque os conteúdos também mal resolvidos aí por ela. Mas essa questão do preponderante. Com certeza. Também tem uma tendência, por a função superior ser mais rápida, ela corre na frente da ela, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com argila para trabalhar minha função inferior, gelso cinta, tenta sentir a argila nos mãos, esse barro molhado, né? Gelado. Esse era a proposta. Mas eu começava a trabalhar na argila, puxa, seria ótimo na pedagogia, né? Mas o quê? Para pedagogia, né? Você pode revolucionar a educação se tivesse a argila. Tem um monte de intuição de coisas com barro e eu acabava me relacionando com o barro com a sensação. Eu ficava Você não dá como isso aqui. Porque o teu predominante se impõe. se impõe, eu te declaro no céu. Senta. Esqueça a pedagogia. Esqueça a revolução do barro, o espírito do barro, o papel do barro na vida, no planeta. Tenta se relacionar. Por quê? Porque a tendência da minha função superior, porque ela é mais rápida, né? ela se antecipa também. No nosso cotidiano isso é muito então, evidencia. então, a gente diz o seguinte, né? Que o inferno não pode ir ao céu, né? Mas o céu pode ser o inferno. Então, é importante a gente educar na função inferior. Então, mas a tendência da gente não basta deixar a função inferior vir simplesmente, porque às vezes é um desastre. Né? Tem gente que tenta assim, por exemplo, né? Eu nunca fui de colocar meu sentimento para fora, agora uma terapeuta tem que fazer sentimento, depois falar um monte de porcaria de verdade para que a verdadeira, que ele consegue amarrar, né? E aí, em vez de estar desenvolvendo sentimento, está criando situações realmente complicadas. Né? Então, na verdade, tu tem que descer até a função inferior. Pode deixar assim, que tem um cão, né, amarrado, né, que tu solta simplesmente, o bicho nunca foi solto, só que faz da vida, sai enlouquecido, vem para lá para cá, ou latindo, ou atacando as pessoas. Então, tu tem que ir até ele, né, e ajudar ele. Então, a gente tem que também fazer isso com a função inferior, a gente criar um espaço adequado para ela poder se desenvolver. E aí, a gente tem várias formas também de exercitar a função inferior. De controlar. Então, porque, e geralmente na crise da meia-idade é o que acontece isso. Por a necessidade desses conteúdos virem à tona, um processo natural de desenvolver a nossa totalidade, então, na crise da meia-idade, há uma tendência
situações que são necessárias, mas a gente tem que saber lidar com elas. Bem, vamos. Alguma pergunta daí? Interessante, a gente procura correlacionar os conhecimentos. Esse dia eu estava lendo um pouco sobre astrologia e tem um dos planetas, não sei se é Plutão, que tem um ciclo de 29 anos. Então, Saturno, acho. Saturno? Então tem na leitura do mapa natal das pessoas, a gente localiza lá, né? E aí, aos 29 anos de idade, esse planeta tem uma influência de uns 2 anos, mais ou menos, em torno daquela idade ali. E quando fala em meia idade, lá pelos 50 e poucos, está mais ou menos na segunda volta desse planeta. Né? O Saturno, ele representa, quando dá a volta do mapa, representa um processo de morte, né, de transformação e de assumir uma identidade. Então, no sentido de 28, 29 anos, ele começa uma crise de poder questionar e assumir uma identidade mais profunda, ou questões que deixam de lado, que fazem parte da tua natureza. Né? Então, só tem a ver com isso. Mas tem um planeta que tem a ver com chumbo, que é pesado. Né? Então, o planeta também está ligado à morte, ao processo também de depressão. Pois é, até esses artistas assim, que a gente vê a gente conhece porque eles são mais famosos, né? Amy Winehouse, esses que são cantores que se mataram, né? Se suicidaram, tem em torno disso aí, 27, 28, 29 anos. Tem uma maldição dos 27 anos, né? Tem uma série de artistas, seja cantores ou atores que morrem com 27 anos. E tem a ver no segundo ciclo deste planeta, Saturno, no caso, tem a ver uma movimentação nessa fase onde ele passa. Quando ele passa, a coisa acontece. Pelo menos que o pessoal diz, eu não sou muito versado em astrologia, mas tem uma relação com isso que você falou, da crise da meia-idade. Ela fica potencializada ou temperada pela chegada da segunda volta. Os gregos, e eles, em muitas escolas, eles dividem o ciclo da vida em 7 anos. Sim, o Rudolf Steiner também faz isso. Então, 7, 14, 28, 25, 42, 59, 56. Então, isso coincide com os 28 anos de Saturno. E também, então, são 2 ciclos, o lunar, feminino, que é 7, e o solar, que é 12, que é masculino. Então, 12, 24, 36, 48. Masculino e feminino tem a ver com as características do ser, engano, que pode ser regido pelo ciclo de 12. Não, todos os ciclos são regidos, porque tem os 2 regidos. Os 2 influenciam. Claro. Tudo tem um aspecto masculino e feminino. Exatamente. Então, assim, claro, conforme a função que tu vai se ocupar com o teu inferior, tu vai ter os recursos para trabalhar isso. Por exemplo, a gente vai em arte, né? Para tu desenvolver a função sentimento, é bom trabalhar com cor, com pintura, de preferência não lápis, começar com a cola, com tinta, né? Que é a sua sensação. Então, agir é uma possibilidade. Né? Se tu quer trabalhar com pensamento, escrever. Né? Então, cada função tem forma de tu poder priorizar, criar espaço favorável para poder tu E as auxiliares, como é que funcionam? Também tem que fazer a mesma exploração. Auxiliar, mas às vezes é tão perto da principal que tu não sabe dizer se tu é o X ou o Y. Elas têm uma parte delas que elas estão no conceito. Daí é bom dizer a função secundária que está mais perto do consciente. Né? Mas às vezes a função secundária que está mais perto da consciência, tão pertinho da consciência, que fica difícil se o pensamento ou intuição. Né? Eles estão tão perto. Agora, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa está funcionando
Só que ele achava que porque ele era um cara inteligente, né? E ele achava que ele era função do pensamento, né? E as pessoas achavam que ele era função do pensamento. Ele lia, mas ele tinha um pensamento muito rebuscado e extremamente prolixo, cansativo. Como ele é um cara sentimento, ele queria fazer de tudo para que aquilo fosse entendido por ti, ele tinha ficado 5 vezes aquilo, e ele achava que ele era. E eles falavam meia palavra, eu tinha entendido tudo. Eu falei, não, Ele continuava. E não que ele não fosse inteligente, mas ele era só sentimento, né? Daí um dia a gente conversando, eu falei, puxa, e ele é um cara super sensível, tinha uma estética refinada, um cara que se vestia bem, muito afetivo, preocupado com os outros, um refinamento de sentimento muito bem elaborado, um cara que, né, conseguia, né, se transitar, mas ele achava que era função do pensamento, ele achava que estava agradando e vivia em função dessa função do pensamento. Até porque eu perguntei, tua função do sentimento é tão legal, ele ficou surpreso, né? Eu tenho um sentimento, não. Para mim tem a função do sentimento. Ele achou muito estranho, porque ele sempre achou que ele era pensamento, né? E tem teste para fazer? Tem que fazer teste. Nós vamos fazer? Eu ia perguntar como é que a gente percebe qual é mais forte. É bom começar pela função inferior. Se tu descobrir tua função inferior, é mais fácil descobrir tua função inferior do que a superior. Se tu acha inferior, tu já pega um posto. Tu pega porque é onde tu se atrapalha mais. Onde as coisas realmente tu quer funcionar daquele jeito não dão certo. Onde tu fica, por onde a tua infantilidade vem. Então, se tu responder essas perguntinhas, tu acha a função inferior. Eu já acho difícil isso, imagina você. Mas é pela posição. Por exemplo, eu uma pessoa que vai de pijama na rodoviária. Passou. Isso foi Eu esqueço de comer. Quando eu era fazer faculdade, eu estava com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Esqueci de comer. Isso mostra nem uma função de sensação inferior, né? Onde eu me perco mais, onde eu me atrapalho mais. Então, é uma função inferior. Uma sensação, né? Que era o Einstein, né? O Einstein tem historinhas assim, né? Aí também esqueci de comer, né? Eu ia perguntar tudo para cá. Então já comi. Bem, gente, então semana que vem vamos trabalhar a psicologia. Então, deixa eu falar de cada um. Sensação extrovertido, intuição introvertido. Sensação introvertida, intuição extrovertida. Eu ia falar dos 8 tipos. Conheceu o pessoal da Unipaz? Conheceu algumas pessoas. Mauro, né? O doutor Mauro, o que mesmo? O Mauro. É o Mauro. Eu assisti uma tese de defesa de doutorado dele. Ele é médico, né? Mas ele fez um doutorado e ele tentou fazer uma síntese de todo o conhecimento, sabedoria, traduzidas em diagramas assim, desde os elementos da natureza, comparando com outras civilizações que tinham as mesmas abordagens, só que com outros nomes. Tentou fazer uma síntese buscando na história. Bem interessante, uma tese de doutorado bem ousada. Outra coisa eu estava pensando enquanto falava aí, que bom seria se os coaching, que tem uma função lá hoje, entendessem um pouco disso, porque ajudariam bem as pessoas que procurassem esse tipo de consultoria. Né? Ok, então tá. Semana que vem a gente fala dos tipos de cada um deles. E na outra semana a gente faz